Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário que estiver assistindo. No vídeo de hoje, eu falarei sobre os arcebispos do pecado do culto da bruxa. Este vídeo foi sugerido pelo meu amigo Serpente Feb, mais conhecido como Sátila. Muito obrigado pela sugestão, meu mano. Tamo junto, Sátila. E galera, antes do vídeo começar, eu só tenho que deixar avisado que sim, terá spoiler. A sugestão fosse para que eu falasse de todos os arcebispos do culto da bruxa. Logo, não tem como eu não falar sobre os arcos 5 e 6. Caso você não queira receber nenhum spoiler, eu estou deixando tempo de tela aí. É basicamente só a explicação do primeiro arcebispo. Para os demais, não tem como não dar spoiler, então já deixo o aviso. Dessa forma, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiramente, antes de eu falar sobre cada arcebispo, eu tenho que falar algumas informações gerais sobre o culto da bruxa. E a primeira informação é justamente o nome. A organização em ReZero se chama Culto da Bruxa, no singular. Os membros deste grupo, eles supostamente só têm adoração pela bruxa da inveja, tanto que eles nem sequer têm conhecimento sobre as outras bruxas. Assim como o mundo inteiro de ReZero, ninguém tem conhecimento sobre as outras bruxas além da Sátila. Quando eu chegar nos volumes 6 e 7 e 10 ao 15 nos meus vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime, eu explicarei mais detalhadamente sobre isto. Mas por enquanto, o que vocês têm que saber é que o nome do grupo é Culto da Bruxa. Sei que isto pode ser uma informação óbvia, mas muita gente ainda se confunde, principalmente por causa do nome do meu canal. A segunda informação geral é que os arcebispos, eles são a pura escória. Eles são aqueles vilões feitos para serem odiados. O próprio Tapei Nagatsuki algumas vezes comentou sobre a natureza dos arcebispos. E lembram que antes eu comentei que supostamente eles adoram a bruxa da inveja? Então, na verdade, cada um deles tem um objetivo em específico. E a maioria deles nem sequer se importam com a bruxa. As informações gerais são isso. Cada arcebispo tem o seu próprio objetivo e suas motivações e seus métodos são nojentos, feitos para serem odiados. E cá entre nós, essa parte de ser odiado não deu muito certo não. Principalmente para mim, já que eu gosto bastante deles. Betelgeuse Romani Conte definitivamente é um dos arcebispos mais importantes da obra. Isto se ele não for o mais importante, pois ele tem ligação com os principais personagens de ReZero, que são o Flugel, a Sátila, a Emília, a Equidna, a Pandora, Beatrice, talvez o Subaru e as outras bruxas. Mas todos os mistérios em volta dele só serão revelados em arcos futuros. Provavelmente ou no arco 10 ou 11. Assim como os outros portadores do fator da bruxa, o nome do Betelgeuse foi inspirado num corpo celeste, que no caso é a estrela Betelgeuse. E sim, o nome do Betelgeuse é escrito errado propositalmente. E o motivo do nome dele ser escrito errado é um outro mistério que também será revelado em arcos futuros. Pois bem, o Betelgeuse é um dos membros mais antigos do culto da bruxa. Provavelmente ele foi um dos cofundadores do culto. E um fato curioso é que tanto Betelgeuse quanto o grupo dele precedem a grande calamidade há 400 anos atrás. No Break Time 18, a gente conseguiu ver o culto da bruxa interagindo com a Equidna e com a Beako. E sobre a idade do Betelgeuse, a gente finalmente tem algo confirmado pelo Tapei. Até o momento de sua morte, ele tinha 402 anos. E caso você não saiba nada sobre o Betelgeuse e esteja se perguntando como ele viveu durante bastante tempo, é porque ele é um espírito. Infelizmente, esta informação foi cortada do anime. Mas como um espírito, é natural que a expectativa de vida dele fosse maior. E como foi visto na segunda temporada do anime, ele liderava a ala moderada do culto da bruxa. E ele fez isso por volta de 295 anos, até que ocorreu aquele incidente na floresta de Helior. Então, pelo que a gente sabe, durante esse período em que o Betelgeuse liderou a parte moderada do culto da bruxa, eles entregavam mantimentos para as pessoas. Mas com certeza eles tinham outras atribuições bem mais importantes. Não podemos esquecer que o Flugel confiou o fator da bruxa ao Betelgeuse. Dentre os mistérios sobre ele, os mais importantes seriam a relação dele com a Sátila e o Flugel. A Sátila o salvou de alguma forma, tanto que ele tinha uma adoração por ela antes mesmo de enlouquecer. E aquela cena dele com a Emília acabou complicando um pouco mais as teorias. Pois bem, eu contei sobre o tempo dele de liderança da facção moderada, mas acredito que vocês queiram saber como ele transformou disto
para isto. Embora a maioria já saiba, já que isto foi adaptado no anime. Basicamente foram 3 coisas que o enlouqueceram. A primeira foi ele ter absorvido o fator da bruxa sem ser compatível. Não tendo compatibilidade, o portador do fator da bruxa acaba enlouquecendo. O mesmo aconteceu com a Sátala há 400 anos atrás. A segunda coisa foi ele acidentalmente ter matado a Fortuna. E a terceira é consequência dessa segunda, que foi a Pandora aproveitando desse momento de isolamento do Gilce para enlouquecê-lo ainda mais. E desde então, a ala moderada do culto da bruxa acabou, e nesses 114 anos, o Betelgeuse foi o arcebispo mais ativo do culto da bruxa. Em outras palavras, ele foi aquele que mais causou desgraça. Então, vamos falar dos seus poderes. Com o fator da bruxa, ele obteve a autoridade da preguiça, sendo então capaz de manipular as mãos invisíveis. Ele permitia que seus dedos também usassem as mãos invisíveis, só que como era dividido, cada um poderia usar apenas uma quantidade limitada de mãos. Mas quando a autoridade não estava dividida, ele conseguia invocar até 100 mãos. Além de matar, as mãos poderiam ser usadas para outras coisas, como locomoção e até tarefas domésticas. Só que o Betelgeuse não era preguiçoso a esse ponto, ao contrário da Sekhmet, que usava suas mãos para tarefas básicas. E as mãos eram invisíveis para quase todo mundo. O único que conseguia vê-las era o Subaru. Um outro poder interessante do Betelgeuse é exclusivo da Web Novel. Isso foi cortado até mesmo da versão da Light Novel, que era simplesmente alucinação. Exatamente, o Betelgeuse ele conseguia jogar uma onda negra em direção aos seus inimigos e corrompia a mente de todo mundo que não tinha conhecimento de magia espiritual. Dependendo do caso, a pessoa poderia até mesmo enlouquecer. Seguindo adiante, o Betelgeuse ele também é um usuário de magia, e a sua afinidade é terra. E não é por menos, originalmente ele era um espírito inferior da terra. E por fim, o último poder dele é a possessão. Sendo um espírito, ele tem a habilidade de forçar um contrato com uma pessoa. Ao fazer isso, ele consegue possuir o corpo dela. Mas não era qualquer um que ele conseguia possuir. Havia 2 requisitos. O primeiro era que a pessoa deveria ter afinidade com espíritos, e o segundo é que ela não deveria ter contrato com nenhum outro espírito. E foi por esta razão que o Betelgeuse não conseguiu possuir o Julius, uma vez que ele já tinha um contrato. Uma curiosidade que eu acredito que poucas pessoas saibam, justamente pelo fato do arco 3 da Web Novel só ter em japonês, é que o Tapei Nagatsuki ele esqueceu de colocar esses 2 requisitos de possessão na Web Novel. Mas aqui no Brasil, caso você queira ler, provavelmente você lerá a versão da Light Novel. E fiquem tranquilos, nesta versão foi corrigido e o Tapei colocou os requisitos. Uma outra curiosidade é que a bênção de atração de espíritos do Julius não afetou o Betelgeuse. A resposta do autor foi por causa que o Betelgeuse não era mais um espírito inferior, mas sim um espírito. E assim, a bênção poderia não ser tão eficaz. Ah, mas culto, no arco 5 a Beako é afetada parcialmente pela bênção do Julius. Então por que o Betelgeuse não seria afetado? Bem, cada espírito pode ter uma resistência própria, ou talvez também a Beako, pelo fato dela ser um espírito artificial, pode ter influenciado de alguma forma. De qualquer jeito, o importante mesmo é que o Betelgeuse não foi afetado. Outra curiosidade é que ele era o arcebispo mais fraco de todos. E dentre todos os arcebispos, a única pessoa que ele tinha uma boa relação era com a Sirius, arcebispa da Ira. E esta relação dos dois é um pouco interessante. Quando eu chegar na Sirius, vocês vão entender o porquê. E gente, lembra que eu disse que o autor considera todos os arcebispos como escórias? O Betelgeuse também é uma escória, só que dentre todos os arcebispos, ele é a pessoa mais correta. Para os leitores da novel isto é algo até óbvio, mas para quem só vê o anime, eu já adianto que daqui pra frente só vai vir personagem com uma personalidade horrível. Mas antes de eu passar para os próximos bispos, uma última curiosidade acaba sendo uma opinião minha. Antes de eu ler o arco 6, o Betelgeuse era meu arcebispo favorito. Pra mim, cara, ele é um vilão muito bom. A personalidade insana dele e as interações que ele teve com o Subaru foi uma das melhores. Ele está morto, mas ainda há muitos mistérios em volta dele que precisam ser resolvidos. E fica ansioso pensando em como Tapei irá abordá-los. Regulus Corneas, arcebispo da ganância. A história dele é simples. Ele vivia com a sua família em uma vila, ele tinha um pai, uma mãe e irmãos,
E apesar de todos os problemas familiares, ele tinha uma boa família até. Só que a personalidade do Regulus era a pior possível. Não importava o quão bom as pessoas fossem, ele sempre iria achar algum defeito nelas e matá-las. Antes de absorver o fator da bruxa, ele não tinha nenhum poder, então ele apenas odiava. Mas depois que ele ganhou a autoridade da ganância, ele matou sua família e as pessoas próximas. Logo em seguida, ele matou a família de sua amiga de infância, quebrou a mente dela e transformou-a em sua primeira esposa. Posteriormente, ele se juntou ao culto da bruxa e seu objetivo desde então é vagar pelo mundo pegando esposas para o seu harém. Tanto que naquele momento na floresta de Helior, o Regulus tinha a intenção de transformar a Fortuna na sua 79ª esposa. Só que ele acabou decepcionando-se com a personalidade dela e acabou desistindo. Ele é um dos bispos mais antigos do culto da bruxa e não se sabe exatamente quantos anos ele tem. Mas na minha opinião, eu acredito que ele tenha 200 anos aproximadamente, pois ele chegou a ter 291 esposas no total. Dessas 291, 238 morreram, enquanto sobraram apenas 53 esposas. Das 53 esposas que estão vivas, 52 não são identificadas. A única que é identificada é a número 184, que é a Sylphie. Ela inclusive é a líder das esposas, representando-as e falando no lugar delas. Nesse período em que o Regulus ganhou a autoridade da ganância até os tempos atuais, ele basicamente tem sequestrado mulheres para o seu harém e causando desastres enormes para o mundo. No arco 3, é revelado que o arcebispo da preguiça foi aquele que mais fez trabalhos para o culto da bruxa no mundo. Só que o arcebispo da ganância foi aquele que fez as maiores desgraças. Ou seja, na quantidade, o Betelgeuse era o que mais fazia, mas na qualidade, o Regulus vencia. Há dois feitos do Regulus que merecem destaque. O primeiro é na floresta de Helior, que todo mundo já acompanhou na segunda temporada, e o segundo feito ocorreu há 15 anos antes da chegada do Subaru, que foi a destruição da cidade de Garkla, que ficava no Império de Voláquia. Aliás, foi nesse evento que o Regulus matou o Kurgan. Na história principal, ele apareceu no final do arco 3, no primeiro teste da Emília, e ele irá aparecer em uma eventual terceira temporada. Vamos falar então sobre a personalidade dele. E isto é algo que me desanima pra caramba. Na minha opinião, o Regulus de longe é o arcebispo que tem a pior personalidade de todas. Ele é mesquinho, infantil, autoritário, mimado, vive falando que é satisfeito com a vida, mas na verdade é um ganancioso arrogante. E os diálogos deles é algo que desanima qualquer um na leitura. Qualquer pessoa que discorde dele, ele fala que essa pessoa está violando seus direitos e vai lá e mata essa pessoa. Ele não deixa as esposas nem sequer sorrirem, já que ele diz que o rosto é a parte mais importante das esposas, e o sorriso estragaria essa beleza no rosto delas. Nem preciso dizer que as esposas o odeiam, bem como qualquer outra pessoa que tenha um mínimo de interação com ele. O Tapei mesmo diz que é impossível se dar bem com o Regulus. Eu ainda vou falar um pouco mais da personalidade dele daqui a pouco, mas agora eu vou falar um pouco dos poderes. Na segunda temporada do anime, vocês puderam testemunhar o quão forte ele é, mas acreditem, ele é mais forte do que parece. O próprio autor já disse que, tirando a Sátela, o Regulus derrotaria todas as bruxas e todos os arcebispos. Então o cara é foda, né? Não. A autoridade dele é foda. Ele em si é um lixo. Se ele não tivesse autoridade, ele seria mais fraco que o Subaru. Mas o problema é que a autoridade do cara é foda. Então, vamos lá. A autoridade da ganância dele se divide em duas habilidades, a quietude do tempo e o coração de leão. A quietude do tempo é a habilidade ofensiva do Regulus. O Regulus, ele pode simplesmente parar o tempo de qualquer coisa que ele esteja tocando, vestindo e até mesmo respirando. Como ele pode parar o tempo de qualquer coisa, ele pode usar como uma arma. Um exemplo já mostrado no anime foi ele tacando areia na Pandora. Ele parou o tempo da areia, que por sua vez atravessou o corpo da Pandora e formou um montão de buracos. No arco 5, ele também tacará areia no Subaru. Ele não irá morrer, só que ele quase perde a perna. Para vocês terem noção, a perna dele só ficou conectada por um tendão. E isso só foi por causa que o Regulus tacou areia no Subaru. Mas ele pode usar qualquer coisa como arma, como areia, água, vento e até mesmo sangue. Num determinado momento do arco 5, o Subaru e a Emília vão estar fugindo dele. O Regulus então ele pega o corpo de um dragão marítimo, ele rasga o seu corpo e ele pega as gotas de sangue e faz uma chuva de sangue em cima deles. A habilidade dele é bem legal,
pois dá para usar para bastante coisa. Com a quietude do tempo, ele até mesmo consegue ficar parado no céu. A outra habilidade dele, que é o Coração de Leão, é defensiva. Com esta habilidade, ele para o tempo do seu coração, lhe garantindo um estado de invencibilidade, pois ele corta o fluxo de tempo do seu corpo. Assim, ele não sofre nenhum dano. Para ilustrar melhor este poder, no arco 5, o Reinhard e a Emilia estavam lutando contra o Regulus, até que o Subaru faz uma sugestão de o tacar no rio e o congelar. Eles fizeram isso, mas não deu certo. Esta habilidade é tão roubada que nem sequer as roupas dele se sujam no processo. Então, ele nem sequer sabe o que é se sujar ou se molhar. E aliás, ele não precisa comer também. E o Tapei disse que a última refeição que ele fez antes de absorver o fator da bruxa ainda está no estômago dele. Bem, vimos então que a autoridade dele é bem roubada. Só que ela por si só tem uma fraqueza. Ele para os seus próprios batimentos cardíacos quando usa. E isto o afeta diretamente. Então, o tempo limite que ele pode usar é de 5 segundos até ele começar a sentir dor. O máximo que ele conseguiu usar foi por 10 segundos. Então, como ele faz para contornar esta situação e estar com a habilidade sempre ativa? E é aí que entram as esposas dele. Ele colocou o Coração de Leão nelas, e quando ele usa a habilidade, a dor vai transferindo de esposa para esposa. Não era um coração de verdade, era um pseudo-coração, logo as esposas não eram afetadas também. Até o capítulo 56 da web novel, elas nem sequer sabiam que tinham esse coração dentro delas. E é até legal como é descoberto a habilidade dele, pois o seu nome, Regulus, é inspirado na estrela mais brilhante da constelação de Leão. E o nome poderia ser traduzido para Pequeno Rei. O Subaru ele foi associando com as estrelas e ele pensou, bem, como ele é um pequeno rei, ele deve ter súditos. Os súditos provavelmente são as esposas, que devem ser algo importante para a habilidade dele. E assim ele foi investigando até que descobriram como é que funcionava a habilidade dele. Um resumo do que aconteceu no arco 5 é que eles estão lá em Pristela, uma cidade inspirada em Veneza. O culto da bruxa ataca, cada um com um objetivo. O Regulus, que até então ele tinha deixado a 79ª vaga de esposa dele vaga, ao ver uma meia-elfa de cabelo prateado, ele lembra da fortuna e decide a transformá-la na sua 79ª esposa. Seria a filha substituindo a mãe. Só que ele não lembrava da Emilia até então. Ele só sequestra porque era uma meia-elfa de cabelo prateado e porque tinha um rosto bonito. A Emilia desmaia e ela acorda pelada na cama. O Regulus conversa com ela, ele a aprova como esposa e a Sylvie acaba trocando-a. E assim eles vão conversando e se preparando para o casamento. A Emilia, vendo toda aquela situação, ela não decide fugir, pois as esposas estariam em perigo. No meio do casamento, ela diz que já ama uma pessoa, e a narração deixa claro que é o Subaru, e ela diz que é com ele que ela vai casar. O Regulus fica bravo, e na hora que ele vai atacar a Emilia, o Reinhard e o Subaru chega. E nisso começam 10 capítulos de luta. Bem, luta e fuga. Porque o Subaru literalmente ele só precisou fugir para derrotar o Regulus. Ele ficou fugindo e pegando informação. Quando descobriram sobre o Coração de Leão e da necessidade das esposas, a Emilia ela vai para a igreja e tenta ver um jeito de derrotar o Regulus sem precisar matar as esposas. Então a Emilia as congela. Só que o Regulus ainda estava com o Coração de Leão ativado. Isso porque ele tinha colocado o coração dele na Emilia. Então, o Subaru com cuidado, ele usa a autoridade da preguiça para retirar esse coração da Emilia. E nesse momento tem uma cena muito legal, pois a Emilia fala, então você estava aí o tempo todo, Gilce. O Subaru ele consegue retirar o coração e o Regulus acaba perdendo todos os seus súditos. A Emilia bate no Regulus, o Reinhard chega, joga ele para cima e logo depois o Reinhard ele atira para baixo. O Regulus ele ativa o Coração de Leão dele e ele vai colidindo o chão abaixo. O problema é que ele não conseguiu usar por mais de 5 segundos. Ele forçou 10 segundos e teve que parar. Nisso, ele se espatifa lá embaixo do chão. Só que ele não morre na hora. Ele fica cego, ele fica com todos os membros quebrados. E é nesse momento em que ele lembra da Emilia. Então ele fica com muita raiva da Emilia, do Subaru e do Reinhard. Com a sua habilidade, ele começa a cavar, com a intenção de chegar lá no térreo. Só que para aqueles que não sabem, Pristela é inspirada em Veneza. É uma cidade construída em cima de um rio. Quando ele estava cavando, vem muita água. E ele acaba morrendo afogado. Após a sua morte, o fator da bruxa que estava com ele vai para o Subaru. E assim, o fim de Regulus Corneas chega. Querendo ou não, ele é um bom vilão. Só que ele era chato pra caramba. E ele era tão arrogante que ele queria dar uma derrota completa, humilhar os seus inimigos. E foi isso que permitiu o Subaru ficar fugindo e descobrir o segredo dele. Ele foi simplesmente derrotado pela sua personalidade.
E uma outra coisa curiosa é que se o Subaru não estivesse em Pristela, o Reinhard não conseguiria derrotá-lo sozinho. Então, o Subaru, a Emília e o Reinhard foram essenciais na derrota do Regulus. Galera, um aviso rápido: para que o vídeo não ficasse muito grande, eu resolvi dividi-lo. Assim que eu postar a parte 1, eu já começarei a trabalhar na parte 2. Então, fiquem atentos no canal que daqui a alguns dias estarei postando outro vídeo contando sobre os outros arcebispos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.